Oi, gente, bem-vindos ao canal para mais um bate-papo comigo. Que bom ter vocês aqui. Obrigada. Hoje eu vou contar para vocês uma história sobre mim, tá? Até coloquei uma roupa meio brilhante porque eu falo, quem não brilha na história vai ter que brilhar pelo menos na blusa. Mas vamos lá. O que eu vou falar hoje, assim, eu devia ter 11 anos, tá? Quando isso tudo que eu vou contar para vocês aconteceu. Então, mas assim, para vocês entenderem, eu preciso voltar um pouquinho mais no tempo, para vocês entenderem, assim, quem eu era. Então, assim, nós morávamos no Paraná, num bairro muito simples, tá? Onde as ruas eram bem largas, não tinha asfalto, né? Era cheia de pedra, poeira e assim, a nossa casa também era uma casa de madeira nessa época. Com o passar dos anos, o meu pai construiu uma outra casa e tal, mas nessa época a nossa casa ainda era de madeira, ela não tinha pintura por fora, ela era um azul clarinho, assim, meio que por dentro. A janela era tinha uma tramela que a gente chamava, né, para abrir a janela. Então, e dela dava para ver assim uma boa parte do bairro e também dava para ver a igrejinha. Nós tínhamos uma igrejinha nesse bairro e bem do lado assim da igrejinha tinha um espaço, um salão, um barracão coberto assim com sapê na época e lá aconteciam as quermesses depois da missa. E como o bairro era pequeno, assim, todo mundo se conhecia. Então, eu adorava ir à missa no sábado à noite. Por quê? Porque depois da missa vinha a melhor parte, que é a quermesse. E aí eu ficava lá com as minhas amigas até mais ou menos quase 10 horas, porque 10 horas eu tinha que estar em casa. E não era tão longe da minha casa. Então, certa vez, no final da missa, o padre anunciou que ia ter um concurso para eleger a menina mais bonita do bairro. E cada candidata precisava ter um padrinho que deveria acompanhar a menina no dia do desfile e tem que levar para ela um presentinho. Então eu cheguei em casa muito animada, empolgada, tal com a ideia, eu falei, gente, eu vou. No outro dia, eu contei assim para as minhas amigas da escola que eu ia desfilar. E foi aí que eu descobri que duas irmãs que também eram no bairro, elas iam também participar. Eu vou usar dois nomes aqui, tá? Fictícios. Vou falar de Milene e Vânia. E assim, elas eram bem bonitas. A Milene era uma menina assim, mais alta. Ela tinha os cabelos castanhos, lisos, uns castanhos escuros e longo, bem longo. E a Vânia já era um pouquinho mais baixa, loura, de olhos claros. Era assim, na minha opinião, elas eram tão lindas, que eu cheguei a me sentir insegura nesse desfile. Mas eu segui em frente. O primeiro passo foi o quê? Procurar um padrinho. E aí eu pensava em alguém, né? Mas quem? Falei com uma vizinha, mas quando eu dizia que precisava levar um presente, a conversa acabava rapidinho. Então eu lembrei de um vizinho, vou colocar um nome fictício também, vamos colocar assim, Valcides. O Valcides, ele devia ter uns 25 anos, eu tinha 11, ele tinha uns 25 anos, mas muito simpático, e ele passava quase todos os dias em frente ao portão da minha casa. E quando ele me via no portão, ele brincava comigo. Então ele falava assim: "Oi, gatinha". E assim, eu gostava disso, sabe? Eu gostava. Naquele dia, eu fiquei esperando ali no portão o Valcides passar, mas ele não passou. E aí foi que eu resolvi ir até a casa dele. Chegando em frente à casa dele, bati palmas e o irmão dele apareceu na janela
e rindo assim da situação. O que uma menina de 11 anos querendo falar com um rapaz de 25 no portão? Mas quando o Valcides veio no portão, eu expliquei tudo para ele, né? E deixei assim o detalhe do presente só para o final. Aí respirei fundo e perguntei se ele aceitava. E ele, nossa, sorriu, assim, foi super legal, respondeu, claro que eu aceito, e pode contar comigo. E eu saí de frente da casa dele, assim, nas nuvens. O primeiro passo tinha dado certo. Ali, a semana inteira foi de, assim, preparação. A minha mãe lavou a minha bermudinha branca e preparou para mim uma blusinha linda. Ela era xadrezinha de marrom, com os fios dourados, golinha de renda branca, que eu havia ganhado de uma tia minha. Então, para mim, era a roupa mais bonita que eu tinha. Olhando assim, né? Mas na véspera do desfile, eu cheguei assim a limpar minha sandália, ela era meio marfim, né? A gente chamava essa cor, não era um bege, era um marfim, um pérola assim, e eu lavei a minha meia branca, deixei lavadinha e enrolei bob no meu cabelo. Fiquei com a cabeça cheia de bob, me preparando para o desfile. E naquela noite, com aquele bob na cabeça, né? Olha, eu quase nem dormi. Além do bob me incomodar, eu me senti ansiosa, imaginando, né, como seria subir no palco, né? E se eu seria aplaudida, se eu deveria sorrir, se eu deveria agradecer, e enfim, e se eu ganhasse? Até que o dia finalmente amanheceu. Aí chegou o grande dia, né? Que foi o sábado. Então eu passei o dia inteiro com aquele bob e tal, a tarde toda. E no finalzinho, assim, da tarde, eu fui na casa do Valcides para confirmar esse compromisso com ele. E ele, assim, me disse: Olha, você pode ficar tranquila, já tá combinado, às 8 horas eu vou estar lá. Então, voltei para casa, feliz, e só aí que eu fui falar assim com os meus pais mesmo, né? Olha, vai ter um desfile assim, 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 e eu vou participar e eu tô convidando vocês para irem. Mas eles assim não se animaram muito não e nem foram, tal, tá tudo certo. Às 6 da tarde, eu comecei a me arrumar. Então, eu tomei um banho com um saco plástico assim na cabeça, né, para não molhar todo aquele cacho, né, que eu ia desenrolar o bob e tal. E justamente naquela tarde, ali naquele momento, começou uma chuva. E até então, tudo bem, eu já comecei a ficar preocupada. Mas, conforme eu ia me arrumando, eu percebi que a água só aumentava e o lamaçal na rua aumentava junto. Pior, né, que em casa nós não tínhamos um guarda-chuva. Então, assim, às 19h40 eu já estava prontinha e eu abri a janela para dar uma olhada no tempo e a água só caía, muita água. Olha, choveu muito naquele dia. E a minha mãe dizia assim: sai da janela, se você ficar aí na janela, o seu cabelo vai murchar com essa brisa. Então, assim, eu continuava rezando ali para a chuva parar, porque eu tava assim, pronta. Deu 8 horas e nada. Bom, de casa eu podia ouvir a voz do apresentador, sabe aquele eco assim que vem meio de longe, assim falando bem de longe, mas eu percebi que o evento já estava começando e eu ainda estava em casa. Então comecei a ficar meio desesperada, né? Já dando 8h15 e mesmo assim, eu falei, puxa, 8h15, eu tô atrasada, né? E foi exatamente assim, nesse momento que eu pensei, eu vou do jeito que tá. Com chuva, já tava aquele chuvisco mais fino, tava chovendo, mas menos, eu vou. E aí, quando eu tomei a decisão de realmente sair de casa, acabou a energia. Apagou tudo. Inclusive lá no evento também acabou a energia. E a minha mãe até falou: não adianta você sair assim, nessa escuridão, porque se acabou a energia aqui, lá também acabou. O evento parou. E isso até me tranquilizou na hora, né? Mas assim,
Eu não consegui esperar muito, sabe? Quando foi 8h40, eu tomei uma decisão. Eu vou. Vou no escuro, vou do jeito que tá e eu vou estar lá, de qualquer maneira. A chuva caía, eu saí correndo, sem guarda-chuva e com uma sacolinha plástica de supermercado na cabeça. Sem enxergar um palmo na minha frente, porque estava tudo escuro. E assim, afundando os pés no barro, na lama, a minha meia branca virou marrom, a minha sandália desaparecia naquele barro. E os meus cachos, enfim, eu não quero nem falar do meu cabelo, coitado. Então, assim, quando faltava apenas assim um quarteirão, mais ou menos assim, para eu chegar, a energia voltou. Aí as ruas ficaram clarinhas novamente. Eu já comecei a escutar o locutor falando. Então, aí eu respirei, né? Parei de correr e assim diminuí o passo, né, para recuperar o fôlego, para chegar lá bem. E aí, faltando, sei lá, menos de uma quadra para eu chegar, já dava para ver muita gente ali fora, já naquele chuvisquinho fininho. E o locutor, escutei ele falando assim: e agora vamos receber Roseneide Dias. Gente, naquele instante, eu virei um foguete. Eu saí empurrando as pessoas, pedia licença, gritava: sou eu, sou eu. Eu gritava assim. E eu daí subi as escadinhas do palco, completamente encharcada, com as pernas cobertas de barro, a sandália imunda, cabelo destruído e assim, eu nem respirava direito, e de tanto correr. Aí, na cara dura, assim, do jeito que eu estava, eu desfilei, sorri para o público e vi o Valcides lá embaixo. Eu ainda tive coragem de dar um tchauzinho para ele, assim. E eu saí do palco, assim, feliz da vida. Eu vi o tapete que eu pisei, que era vermelho, ele ficou tudo sujo atrás de mim. Eu fui a única com barro lá em cima do palco. E no fim das contas, eu consegui exatamente o que eu queria. Chamar a atenção de todo mundo. Eu acho que nunca mais eles esqueceram daquele desfile, porque no domingo, na missa, o padre olhou para mim e disse: ah, é você. Quando eu lembro dessa história, gente, eu dou assim, eu ainda dou muita risada, porque naquela época eu acreditava que beleza era chamar atenção. Então, assim, eu me achava, eu queria que olhasse para mim, eu gostava mesmo de me aparecer. E sabe de uma coisa? Eu acho que toda menina em algum momento da vida passou por isso, já sentiu isso. Eu acho que o tempo vai ensinando algumas coisas pra gente, sabe? Que a vaidade, ela continua fazendo parte da minha vida, mas ela ganhou um significado completamente diferente. Porque quando você se olha no espelho, assim, com carinho, quando você se cuida com amor e não por aprovação, a beleza ela deixa de ser uma busca desesperada. Ela passa a ser uma consequência da sua autoestima. E eu também penso assim, que aquela menina de 11 anos que saiu correndo na chuva para não perder o desfile, eu acho que hoje nenhum aplauso vale mais do que a paz de gostar de quem você se vê no espelho. Eu acho que é sobre isso que eu gosto de conversar aqui nesse canal. Eu gosto de contar histórias que hoje me fazem rir. E isso me deixa feliz de saber que para eu ser quem eu sou, eu passei por essas histórias e eu percebo que isso tá no meu, eu chamo de DNA, porque muita coisa não muda e faz parte de mim mesmo. Eu sou assim, é isso, sabe? E você? Já passou por alguma situação assim engraçada ou inesquecível que você pode assim
contar aqui, deixar aqui nos comentários, até pela sua vaidade mesmo. Escreve aí pra mim, eu vou adorar ler o que você escrever, tá bom? E não esquece de você colocar um gostei ou não gostei. Isso para mim é muito importante, tá? É um termômetro de tudo que eu tô fazendo aqui. E espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijinho para vocês, até a próxima.